Fala galera maravilhosa, seja bem-vindo a mais uma aula de histologia aqui no meu canal Biolodúvidas. Se você é novo na casa, vai logo aí se inscrevendo. E detalhe para essa introdução, essas aulas de histologia são do ano de 2017. Aqui no meu canal já tem aulas do ano de 2016 e esse ano eu estou regravando essas aulas com informações ainda mais atualizadas e informações que eu deixei de dizer em aulas passadas. Essas aulas são aulas para o ensino superior, para qualquer aluno que esteja pagando histologia no seu curso superior. Se você já é um fodão da biologia, da histologia, que acha ruim quando o professor repete uma coisa 25 vezes, saia daqui, vá abrir o seu canal e produza lá aulas de histologia, já que você sabe de tudo. Essas aulas aqui são para quem tem dificuldade de aprender. Então, são aulas que eu vou repetir uma informação várias vezes. São aulas que eu criei slides bem didáticos, porque o objetivo aqui não é eu provar que eu sei. O objetivo aqui é eu lhe ensinar histologia e você aprender. Esse é o objetivo. E lembrando que se caso você não tenha conseguido aprender isso na faculdade, não fique triste não. Você é inteligente, muito inteligente. Você é especial. Talvez você não aprendeu isso porque somou com outras informações que você também está vendo na faculdade ao mesmo tempo. Então, se você parou para assistir a minha aula e tem dificuldade, eu garanto que até o final você vai aprender tudo o que eu vou estar explicando aqui. Na descrição eu vou estar colocando alguns links. Vou estar colocando o link para tu baixar o livro de Histologia Geral de Junqueira e Carneiro em PDF, um link para tu estar baixando o livro de Biologia Molecular e Celular também de Junqueira e Carneiro, muito interessante para quem está vendo histologia ou alguma área afim, e vou estar colocando um outro link do áudio dessa aula, caso você queira baixá-lo e ficar ouvindo no seu trabalho, no banheiro, para onde você for, tem um linkzinho aqui que você vai clicar, vai abrir aqui no meu OneDrive e você vai poder baixar esse material, beleza? Já tem aqui no meu canal uma aula de tecido epitelial de revestimento e glandular do ano 2017, se você não assistiu, também tá lá, também tá aqui, pode assistir. Nessa aula aqui eu vou estar falando sobre tecido conjuntivo propriamente dito. Vou estar falando aí dos tipos que existem desse tecido e vou estar caracterizando aí os tipos de fibra e os tipos de células. Então tá uma aula, ó, pipocada. Então pega o caderno aí, pega a caneta e bora aprender essa porra agora. Beleza, pegou o lápis, pegou a caneta, pegou o papelzinho. Então vamos lá. Vamos só recapitular o que é o tecido, caso você tenha esquecido. Tecido é um conjunto de células que podem desempenhar uma função específica. O tecido ele também pode ser considerado um conjunto de células, mais as substâncias que elas produzem, as substâncias intercelulares. Existem tecidos que são ricos em substância intercelular e tem tecido que é pobre em substância intercelular. Você vai conhecer agora um tecido que é riquíssimo em substância intercelular, que é o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele agrega vários diferentes tipos de outros tecidos. No entanto, o único tecido conjuntivo que vai agregar a função de conjuntivo, no caso de conjugar tecidos, é o tecido conjuntivo propriamente dito. Mas bora devagarzinho aqui para você poder entender. Olha aqui para o slide, para o papaizinho aqui. A origem do tecido conjuntivo é a mesoderme, diferente lá da origem do tecido epitelial, que vem lá dos 3 folhetos germinativos. Tecido conjuntivo, minha joia, vem da mesoderme. De boas, anote isso. Olha só uma característica geral desse tecido, formado por células amorfas, no caso, células que não têm uma forma específica, com uma abundante matriz intercelular. Substância intercelular, vamos substituir isso de matriz por substância, sendo responsável pelo preenchimento, sustentação, transporte de substâncias pelo corpo. Então é um tecido que vai ter várias funções. Aqui só são algumas funções gerais,
Mas como vai existir diferentes tipos de tecido conjuntivo, espera encontrar diferentes funções, ok? Olha só, o tecido conjuntivo ele é subdividido em dois grandes grupos. O tecido conjuntivo propriamente dito, que é o que vai de fato dar a função de preenchimento e sustentação, e o tecido conjuntivo especial, ou tecido conjuntivos especiais, que também vão ser formados aí por uma gama de células específicas. Entretanto, o que é que diferencia esses dois tipos de grupos de tecidos? O que é que vai estar diferenciando? Existe algum padrão? Existe, é esse daqui. O que vai estar de diferente entre esses dois grandes grupos são as células, são os tipos de fibras e principalmente a matriz de substância fundamental, ou seja, o que as células produzem. Basicamente, o tecido conjuntivo propriamente dito, ele vai ter uma matriz bem específica, justamente porque ele vai estar dando a função de preenchimento e sustentação. O tecido conjuntivo especial, ele vai ter células específicas que vão formar aquele tecido. Olha só aqui, os principais tipos, no caso desses tipos de tecidos. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele é formado pelo tecido conjuntivo frouxo e pelo tecido conjuntivo denso, que vai ter as suas células específicas e a sua substância fundamental específica. Substância fundamental, a substância que as células produzem para poder formar aquele tecido. O tecido conjuntivo especial, você já conhece todos, que é o adiposo, que é o sanguíneo, que é o ósseo e o cartilaginoso. Esses tecidos aqui vão ter também células bem específicas e substâncias intercelulares bem específicas. A questão da divisão, além de ser por conta do tipo de célula, do tipo de fibra e principalmente do tipo de matriz extracelular, a grande diferença vai ser a questão funcional. Propriamente dito é porque justamente ele vai dar a função de conjuntiva, a função de nutrir outros tecidos, a função de sustentar outros tecidos e a função de preencher outros tecidos. É basicamente essa a grande diferença. Lógico que tudo isso aqui está interligado, só foi uma forma didática de poder explicar isso para você. Very good? Dito isso, nessa aula eu vou estar explicando apenas o tecido conjuntivo propriamente dito. Vamos lá. Tecido conjuntivo propriamente dito. Anote isso daí. Anote. Ei, guarda o celular. Eu estou vendo você mexendo no celular. Guarda esse celular e olha para aqui para o slide. Anota isso aí. Apresenta células típicas como fibroblastos, macrófagos, mastócitos, plasmócitos, adipócitos, imersas em uma matriz gelatinosa com fibras de colágeno, que no caso vão dar resistência, e fibras elásticas que vão dar a elasticidade. Então esse tecido vai ser formado por células específicas e principalmente por fibras. E quando a gente fala em fibra, gera toda uma confusão na cabeça do aluno. Não se preocupe que eu vou estar dizendo que é uma fibra. Beleza? Então aqui é basicamente as características gerais de um tecido conjuntivo propriamente dito. Ele pode ser frouxo e pode ser denso. Patrick, qual é a diferença? Meu filho, a consistência. Só isso, não tem diferenças macabras. É só a consistência. O frouxo é um tecido formado com pouca consistência, vai justamente aí estar na questão de preenchimento, e o tecido mais denso, ele vai ter uma grande consistência, então vai estar formando aí o tendão e outras estruturas, beleza? Olha só, o tecido conjuntivo frouxo está aqui a sua representação, no caso ele com pouca densidade, e o tecido conjuntivo denso, que vai ter uma grande consistência, isso porque ele vai ter fibras de colágeno. E talvez você não saiba, mas o colágeno é uma proteína que forma fibras, porque são polímeros de colágeno, que dão uma grande consistência, brother. São linhas, basicamente são linhas que deixam o negócio extremamente duro. Então tem aí uma visão geral do conjuntivo frouxo e do conjuntivo denso. Espero que você tenha anotado. Com relação ao tecido conjuntivo frouxo, eu queria fazer umas observações
bem interessantes. Quais são as suas características? Anote isso daí por gentileza. Vai estar preenchendo espaços não ocupados por outros tecidos, por isso que ele é frouxo, ele vai estar podendo aí entrar em qualquer lugar. Ele apoia e nutre células epiteliais e envolve nervos e músculos e vasos sanguíneos, linfáticos. Ele faz parte da estrutura de muitos órgãos e desempenha importante papel no processo de cicatrização. Isso porque vai ter fibroblastos, e o fibroblasto é uma célula que atua nesse processo. E ele vai ter componentes bem interessantes. Vai ter células de vários tipos, que eu vou estar citando daqui a pouco. Vai ter tipos de fibras bem específicos, que eu vou estar citando daqui a pouco. E por si só, vão estar produzindo muita substância, como alguns tipos de carboidratos específicos, que vão estar formando a matriz extracelular. De boas. Olha só aqui agora uma coisa bem importante com relação ao tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. As células que formam esse tecido. Você vai encontrar, eu já repeti, já falei isso uma vez, mas eu vou repetir aqui agora. Você vai encontrar fibroblastos, plasmócitos, macrófagos, adipócitos e principalmente fibras. Então, o que eu quero agora que você veja é a função de cada uma dessas células que fazem parte do tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Então, estou falando devagarzinho para tu não ficar perdido. Estou aqui caracterizando o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, formado por várias células. Então se liga aí agora a função de cada uma dessas células. Ok, então vamos lá. Fibroblasto. Quando fala em fibroblasto, na cabeça de todo mundo já vem fibras, já vem o processo de cicatrização, mas tenha calma, bora aqui entender uma coisa. O fibroblasto é uma célula que produz muita proteína. Então, fibroblastos sintetizam muitas proteínas. Essas proteínas que ele vai sintetizar são proteínas fundamentais para o material extracelular do tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Isso vai ser importante demais, brother. Quais são aí proteínas que vão ser, no caso, produzidas pelos fibroblastos? Temos a que você já conhece, que é o colágeno e a elastina, né? Temos as fibras colágenas, as fibras elásticas, que fazem parte aí de grande parte do material extracelular. Mas cuidado, viu? 3 proteínas que aparecem justamente associadas com moléculas de polissacarídeos vão formar 3 proteínas muito importantes. Então, proteínas associadas com moléculas de glicose, formando aí um emaranhado de polissacarídeos. Nós temos as glicosaminoglicanas, nós temos as proteoglicanas e as glicoproteínas. Esses 3 tipos de proteínas vão ser de fundamental importância para estar formando a morfologia do material extracelular. Aquelas teias que você vê parecido com fios de escova, e lá vai estar associado também as fibras de colágeno, as fibras elásticas, vai estar toda essa bagaça, todo mundo lá junto. Então eu fiz questão de colocar esses 3 nomes, a glicosaminoglicanas, as proteoglicanas e as glicoproteínas, porque também são proteínas que vão estar formando material extracelular e são sintetizadas a partir dos fibroblastos. Outra coisa, os fibroblastos são células mais comuns em tecido conjuntivo. Então, tranquilo e calmo, você vai encontrar essas células praticamente em todos os tecidos conjuntivos. Agora um pequeno detalhe. O fibroblasto é a célula em atividade, a célula quando está com um metabolismo quiescente, ou seja, metabolismo baixo, é fibrócito. Então, fibrócito dá origem ao fibroblasto, ok? E aí tá um fibroblasto, aí onde tá apontando essa setinha, essa imagem é do livro de Junqueira e Carneiro, e você percebe que tem esse formato de fibra, né? A célula é um pouco esticada, e lembre, toda vez que você olhar para essa célula, lembre que ela é uma produtora de material extracelular.
Justamente por conta que ela é uma grande produtora, ela vai ter um grande potencial de retículo endoplasmático rugoso, por isso que eu coloquei aí citoplasma rico em retículo endoplasmático rugoso e aparelho de Golgi. Responsável pela síntese de proteína, que no caso é o rugoso, o retículo rugoso, e o aparelho de Golgi responsável pela secreção celular. Outra coisa bacana é que os fibroblastos eles raramente se dividem em adultos, exceto quando o organismo requer fibroblastos adicionais, no caso de cicatrizações, no caso de lesões, onde vai haver lá uma regeneração e os fibroblastos vão estar atuando, produzindo uma grande produção de material extracelular. Então eles vão estar se dividindo para poder aumentar a quantidade de substância extracelular. Coloquei aqui para você essa aplicação médica, eu não vou ler, é claro. Você dá uma pausa, você pode ler. Isso aí você também encontra no livro de Junqueira e Carneiro. E é muito bacana você depois ler essa informação, porque pode trazer para você aquela informação que de fato você estava com dúvida, ok? Próximas células são os macrófagos. Macrófago que quando fala nessa célula, direta e indiretamente, já lembra de processo de fagocitose. Fagocitose é aquele ato que a célula tem de englobar partículas sólidas, no caso, e fazer o processo de digestão celular dentro da nossa célula. Ou seja, é o ato da célula comer. Lembrando que macrófagos também faz processo de pinocitose. Ok? Então vamos lá. Macrófagos possuem características morfológicas muito variáveis. Dependem do seu estado funcional e do tecido ao qual habitam. Você vai ver daqui a pouco informação que eu vou passar que é muito bacana. Então eu vou segurar porque é muito bacana. Então, dependendo do lugar que o macrófago esteja, ele vai estar assumindo uma morfologia diferente. Então eu coloquei aqui a imagem do livro também do Junqueira e Carneiro e um corte histológico do pâncreas de um rato. E você pode ver ali a presença de macrófagos, onde está apontando a setinha. Beleza? Está fazendo lá fagocitose. Macrófagos se originam dos monócitos. Monócitos, pessoal. Monócitos são células, são leucócitos, beleza? Monócitos são originados na medula da linhagem mieloide. Lá, então, são células que são ligadas à defesa, beleza? Então, é tipo de leucócito, monócito. Então, monócito vai estar dando origem aos macrófagos. Beleza? Então, outra coisa, macrófagos podem sofrer divisão. Macrófago pode sofrer divisão. Ou seja, se acontece aí uma possível inflamação ou uma possível entrada de agentes químicos indesejáveis, vai aumentar a quantidade de macrófago, porque o macrófago é quem vai lá atuar na fagocitose. Macrófagos geralmente possuem complexo de Golgi bem desenvolvido, muitos lisossomos, porque justamente vai fazer processo de digestão celular, e uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso. E aí era a grande informação que eu queria que você soubesse. Dependendo da célula, dependendo do lugar que o macrófago esteja, ele vai estar assumindo nomes especiais. Esses nomezinhos aqui eu tenho certeza que você já ouviu falar ou já leu na sua vida. Células de Kupfer no fígado, microglia no sistema nervoso, Langerhans na pele e osteoclastos no tecido ósseo. Você deve estar aí, porra, velho, isso era macrófago? É tudo macrófago aí nessa porra, beleza? Outra coisa legal é a aplicação médica. Dá um pause aí para você depois copiar essa bagaça, que também traz uma informação bem bacana, beleza? Os mastócitos. Toda vez que você já ouviu falar em mastócito, você lembrou aí de processo de que mesmo, Ave Maria? De processo aqui ao vivo, de processo de diabetese, que no caso é um processo de aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos, e processos de anticoagulação. São dois processos que você possivelmente já ouviu falar na sua vida. E são processos ligados aos mastócitos, ou seja, reações alérgicas. Vai estar aí a presença de mastócito. Mas vamos saber mais algumas coisas sobre os mastócitos, ok? Mastócitos se originam de células prepulsoras hematopoéticas situadas na medula óssea vermelha. Penetram nos tecidos onde vão proliferar.
Olha só, assim como o macrófago ele não está em grande quantidade no sangue, os mastócitos também. Só vai aumentar a quantidade de macrófago, só vai aumentar a quantidade de mastócito quando o nosso corpo estiver precisando, beleza? Não vai também aumentar de uma hora para outra não, beleza? Então, quantidade de mastócitos só vai aumentar quando necessariamente for preciso. Processos de coagulação e processos de inflamação ou de alergia, ok? Então tá aí o mastócito, uma imagem de um mastócito também do livro de Junqueira Carneiro. Essa imagem aí traz algumas informações bacanas que eu coloquei aqui. O núcleo é frequentemente coberto pelos grânulos citoplasmáticos, então você pode perceber que existem vários grânulos que ficam ao redor do núcleo. Seus grânulos contêm mediadores químicos. Era essa informação que no começo eu aqui acabei esquecendo, mas por isso que é bom notar aqui, porque acaba me lembrando. Olha só, seus grânulos contêm mediadores químicos como a histamina e a glicosaminoglicanas, que você conhece como a heparina. A histamina, pessoal, ela atua no processo de diabedese, ela aumenta a irrigação sanguínea, ou seja, aumenta a permeabilidade do vaso sanguíneo. Isso para quem entrar dentro do vaso sanguíneo? Adivinha? O macrófago. E também tem a heparina, que são, na verdade, anticoagulantes naturais, importantes demais para poder, no caso, evitar uma coagulação. Então, eles vão aí atuar eles são, no caso, anticoagulantes. Também secretam aí substâncias como as leucotrienos, CD4, ou melhor, C4, D4 e E4. Essas substâncias também vão ser mediadoras químicas para processos também de alergias, ok? Os mastócitos colaboram com reações imunes e têm papel fundamental na inflamação, nas alergias e na expulsão de parasitas. Então, o mastócito vai estar atuando, não esquece disso, é importante demais, em aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos para poder entrar macrófago lá dentro. Podem existir duas populações de mastócitos: os mastócitos do tecido conjuntivo e os mastócitos da mucosa. Essa diferença é só para resultar na questão da produção de ou muita histamina ou muita heparina. No caso dos mastócitos do tecido conjuntivo, vão estar produzindo muita histamina. Mastócitos da mucosa vão estar produzindo muita heparina, ok? Plasmócitos. Plasmócitos, outra célula de fundamental importância ao que compete defesa do nosso corpo. Os plasmócitos são células derivadas dos linfócitos B e são responsáveis pela síntese de anticorpos. Linfócitos B são tipos de leucócitos, né? Linfócitos B são linfócitos que amadurecem na própria medula óssea, ok? Os linfócitos T amadurecem no timo, os linfócitos B eles amadurecem na própria medula óssea, mas eles produzem a partir deles, né? Eles se diferenciam em plasmócitos. Os plasmócitos são fundamentais para a produção de anticorpos. Só um pequeno detalhe: os linfócitos B eles vêm da linhagem linfóide, ok? Então tá aí a setinha apontando, mais uma imagem do livro de Junqueira Carneiro, apontando aí as populações de plasmócitos em um tecido, beleza? No caso é um tecido intestinal. Olha só, o citoplasma é rico em retículo endoplasmático rugoso, ou seja, então vai estar produzindo muita proteína. São mais presentes em locais sujeitos à penetração de bactérias ou proteínas estranhas, mostrando mais uma vez que plasmócito vai estar atuando na questão de produção de anticorpos, beleza? IG, e são responsáveis pela síntese de anticorpos, como eu coloquei aí em cima. Então, anticorpos são sinalizadores químicos que vão sinalizar a presença aí de proteínas invasoras, de substâncias químicas invasoras, de bactérias invasoras, para poder outras células de defesa irem lá e acabar fazendo fagocitose ou pinocitose ou destruindo essa célula aí de outra forma. Então, o plasmócito vai estar ligado à questão de defesa do nosso corpo. E a mãe de todos, os leucócitos. Leucócito, que você já ouviu falar, com certeza, é ligado também à defesa. E são células especializadas na defesa, né? Acabei de contar, contra micro-organismos agressores. Gente, tem linfócito de todo jeito, beleza? Inclusive linfócitos que eu já falei agora há pouco,
e linfócitos que eu não comentei, mas também está lá dentro do tecido conjuntivo frouxo. Ok? Temos os linfócitos da linhagem mieloide e os linfócitos da linhagem linfóide. Leucócitos da linhagem linfóide. No caso, são granulócitos quando tem grânulos e são agranulócitos quando não vai ter os grânulos. Todas essas células, pessoal, estão ligadas à questão de defesa e à questão de produção de anticorpos. Então, uma informação adicional é que a inflamação, no caso, é quando aparece uma grande quantidade de leucócitos. A inflamação é uma reação celular e vascular contra substâncias estranhas, na maioria das vezes bactérias patogênicas ou substâncias químicas irritantes. Então, beleza, tu viu aí a função de cada uma das células. Bora agora entender, dando aqui continuidade, o tecido conjuntivo propriamente dito denso, que por sua vez vai ser formado aí basicamente por fibras de colágeno, fibras reticulares e fibras elásticas. Justamente porque é denso. Então, se é denso, tem mais consistência. Diferente aí do tecido conjuntivo frouxo. Então, vamos lá. Predomínio de fibroblastos e fibras colágenas, dependendo do modo de organização dessas fibras. Pode ser classificado em, vamos aqui, modelado e não modelado. Quando esse tecido denso ele não é modelado, então é porque ele não tem uma forma específica, ele não acompanha a forma da estrutura que ele vai estar revestindo. E quando ele é modelado, ele vai estar acompanhando de fato essa estrutura. Por exemplo, não modelado, as fibras entrelaçadas dispostas em feixes que não apresentam orientação fixa, conferem resistência e elasticidade, forma as cápsulas envoltórias de diversos órgãos internos e forma também a derme, tecido conjuntivo da pele. O modelado é formado por fibras colágenas dispostas em feixes com orientação fixa, dando ao tecido características de maior resistência à tensão do que a dos tecidos não modelados e frouxo. Ocorre nos tendões, que ligam os músculos aos ossos, e nos ligamentos que ligam aos ossos entre si. Esse tecido ele vai ser caracterizado por suas fibras. E é essas fibras que eu quero enfatizar para você aqui agora. As fibras colágenas, reticulares e elásticas. As reticulares basicamente são colágenas. E as elásticas é porque vai ter lá a elastina, proteínas específicas que vão conferir a elasticidade. Agora saca só numa coisa, bem importante, o colágeno não é uma proteína em si. O colágeno é uma família de proteínas que se agregam e formam polímeros que vão se tornar as fibras, podendo ser modelado e não modelado. Vai haver os 3 tipos de fibras nos 2 tipos de tecido conjuntivo denso. No entanto, vai haver alguns vão ter mais do que vai ter um predomínio maior de um do que de outro. Se liga aí agora as características das fibras de colágeno, as fibras reticulares e as fibras elásticas. Se liga aí. Olha só. Aqui é uma imagem do livro também, que eu tirei do livro de Junqueira Carneiro, da fibra colágena tipo 1. Ela é a mais abundante e ela pode, pessoal, também ter uma coloração branca, esbranquiçada. Ela que vai estar em praticamente todo o nosso corpo, vai dar toda aquela resistência, contração, tensão. E ela vai formar feixes de colágeno, que é quando várias fibras se unem para poder exercer aquela função específica, que no caso vai dar aquela resistência àquele órgão. Isso porque tem órgãos ocos que acabam se contraindo constantemente e graças a essas fibras vai receber uma resistência a mais. Outra fibra bem conhecida é a fibra reticular. Essa fibra reticular ela vai ser formada quase que exclusivamente por colágeno tipo 3 e também vai ter as glicoproteínas. Eu falei agora há pouco que acontece diversas glicosilações na formação da proteína de colágeno, mas aqui existem outras proteínas que irão estar aí formando as fibras reticulares, que são glicoproteínas e proteoglicanas. Essa imagem aqui ela é um corte histológico da glândula renal, e esses pontinhos pretos aqui são núcleos, essa região branca aqui é o citoplasma, e esse emaranhado preto aqui são as fibras reticulares, ok? E por fim o sistema elástico, que vai causar no nosso corpo aquela característica mais elástica, vai ser formado principalmente pela proteína elastina,
Mas existe algo bacana na formação de uma fibra elástica. Na formação dessa fibra elástica, por mais que a gente chame fibra elástica, passou por uma formação bem complexa, onde basicamente essa fibra, as fibras oxitalânicas, elas se associaram às fímbrias e formaram as alaunínicas e, consequentemente, o emaranhado de alaunínicas associadas às fibras elastinas acabam formando as fibras elásticas. Então perceba que a fibra elástica ela é um emaranhado de fibras oxitalânicas, fibras alaunínicas, para aí poder receber, até então não tem elasticidade, recebe as fibras elastinas e vai acabar aí tendo essa elasticidade, e por ser elástica acaba recebendo o nome de fibra elástica. Então tá aqui esse corte também histológico apontando para você essa fibra elástica. Fibra elástica que vai ser importante demais, né, como o próprio nome diz, na elasticidade. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado desta aula, uma aulazinha bem didática. Comenta aqui embaixo o que você gostou, se você achou bacana, compartilha pra galera. Aqui tem o número do meu WhatsApp, manda pra mim as suas dúvidas, manda pra mim aí qualquer coisa que eu prometo que eu respondo pra você o mais rápido possível. Fico por aqui, você é muito especial, o Papai do Céu te ama, cara. Te ama e te aceita do jeito que você é. Você é muito inteligente. Beijo, valeu e foi boa!